Nós estamos aqui para os nossos minutos devocionais e nesse mês de janeiro, é um mês que na cultura comum, daquele calendário das cores, das datas, se volta em pensar sobre a saúde mental, sobre a nossa condição, bem-estar mental. E nesse mês nós vamos olhar sobre alguns diferentes ângulos nesse sentido, de pensar um pouco nessa temática. A pastoral desse domingo já fala um pouco sobre isso, os nossos minutos devocionais. Vamos olhar salmos visando também nessa conjuntura de observar isso, porque diz respeito à nossa condição física, mas diz respeito àquilo que nós vivemos com Deus também. O nosso Deus é o Deus do todo que nós somos. E tudo isso precisa ser tratado, precisa ser entendido a partir da clareza que o Senhor nos dá, principalmente por meio da palavra. Então o versículo que nós separamos essa manhã é esse que você pode ver aí na tela, 1 Pedro 5,7, versículo bem conhecido, que diz assim: lancem sobre ele, lancem sobre o Senhor, nosso Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, porque ele tem cuidado de vós. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque o Senhor, nosso Deus, ele tem cuidado de nós. Ansiedade é uma realidade totalmente presente nos nossos dias, e do ponto de vista de patologia, de doença mesmo, né? E a palavra de Deus aqui, ela nem está tão específica nessa realidade que é tão frequente, que é uma realidade tão presente, tão imediata aqui no nosso tempo ideal, né, da nossa vida que nós vivemos. Mas ansiedade aqui tem a ver com um aspecto comum da vida, igualmente importante essa verdade. Mas eu faço destaque aqui porque a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ela nos informa que até 2030, a maior doença que mais acometerá a população da Terra será a depressão. Até 2030, a depressão passará na frente de todas as outras doenças. Isso quer dizer que ela terá um maior volume na cobertura da população mundial, que a gente mais vai ter é gente com depressão do que, por exemplo, com doenças ligadas à questão do coração. Questões que a gente vê como tão presentes, como diabetes, doenças que são tão comuns como pressão alta, a gente vai ter mais gente depressiva do que essas outras doenças. E a depressão, por exemplo, está ligada a essa questão ligada à mente. Mas isso, nós estamos falando até 2030, vamos falar sobre algo do hoje, da nossa atualidade. A Organização Mundial da Saúde, ela também tem um dado dela, uma estatística dela que vê que hoje 1 bilhão da população da Terra, ou seja, mais que 10%, temos aí uma população em torno de 8 bilhões e alguma coisa, já sofre de algum nível de disfunção, de uma não normalidade, não uma plenitude mental, algum transtorno, alguma dificuldade. E meus irmãos, é muita gente. Aqui a gente está falando não só de depressão, nós estamos falando da ansiedade, dessa um caráter mais agressivo, nós estamos falando de outros tipos de transtornos que têm a ver com essa realidade do nosso tempo. E o nosso tempo está cada vez mais produzindo esse tipo de realidade. E a palavra de Deus, ela vem nos ensinar sobre como viver a vida, sobre como exercitar a vida. Isso diz respeito às nossas questões físicas também. Nós precisamos ter uma preocupação, uma consciência no que diz respeito à nossa saúde mental, na direção de Deus, por meio daquilo que a palavra de Deus também nos ensina. E aqui, quando a gente olha esse texto aqui, esse versículo, essa daqui é uma daquelas dicas que no Novo Testamento vai falar sobre a vida comum, sobre dicas e orientações para a vida. Dicas e orientações necessárias para a vida. E essa ansiedade que a gente vai ver aqui, ela tem a ver não propriamente com isso que a gente vê no dia a dia e que é tão sério sim, e que também passa pelo nosso cuidado, inclusive por meio da palavra, inclusive por meio dos cuidados médicos e tudo mais. Mas essa ansiedade que nós vemos aqui por meio da palavra de Deus tem a ver com algo que a gente poderia entender como um excesso de futuro.
É quando eu quero me apropriar demais de algo que ainda não está nas minhas mãos, que é o futuro. Eu quero exercer um controle de algo que eu não tenho, ainda não aconteceu, e eu já quero determinar, eu já quero estar lá, eu quero viver por antecedência aquilo que ainda não chegou. E isso aqui é algo muito sério para as nossas vidas, algo muito necessário para a gente que está começando, por exemplo, o novo ano 2025. Porque quantas vezes a gente tem tantos planos, nós estamos aí objetivados em alvos, em metas, em propósitos que nós estamos idealizando para a nossa vida, para a nossa caminhada. Só que esse jeito da nossa vida moderna, acelerada, de tudo muito pronto, essa época do fast food, essa época da internet, essa época do imediato, essa época pelo celular você resolve a maioria dos seus problemas corriqueiros, isso começa a mudar a nossa mente e começa a nos forjar de um ponto de vista e entendimento para a vida, como que se tudo na vida fosse assim. Só que não, essa é a realidade. A nossa vida, ela vai viver e envolver tantos momentos, tantos processos. Processos que levam tempo para se desenrolarem, para acontecerem. E para isso, nós precisamos viver o tempo certo dessas coisas. A palavra de Deus vai nos ensinar sobre o aguardar, e quando ele vem falar sobre essa ansiedade, tem a ver com expressões, por exemplo, de coisas muito fundamentais na vida cristã. Por exemplo, a fé. O problema dessa ansiedade aqui que nós vemos no texto bíblico tem a ver com a falta de fé, porque nós não descansamos. Um outro ponto de destaque aqui importante, o descanso em Deus. O que é o descanso em Deus? O descanso em Deus é quando eu entendo assim, eu tenho fé que Deus está no governo da minha vida. Eu creio, eu reconheço isso. Ele sempre está, Ele é soberano, Ele é absoluto. Mas eu reconheço e eu me submeto a isso. E uma vez que eu reconheço isso, eu tenho fé que tudo vai dar certo, apesar de nem sempre fazer sentido e ter lógica. E aí eu descanso, porque a minha fé está centrada no Senhor. Eu não fico em paz porque eu tenho uma noção concreta do que vai acontecer ou do que está acontecendo. Mas eu fico em paz porque eu confio naquilo que Deus, em quem Deus é e naquilo que Deus faz. Eu confio que Deus tem cuidado de nós, eu confio que Deus tem cuidado de mim. E eu descanso. Ou como nós cantamos aqui, eu entrego. Eu reconheço que Deus está na minha vida, com a minha vida, pela minha vida. Eu reconheço que Deus não nos abandona, não me abandona. Eu reconheço que Deus está presente. Eu reconheço que Deus tem os seus olhos voltados para a minha vida. Ele me tem ali naquilo que envolve todo o seu controle, todo o seu governo. E por isso que Pedro, a tradição cristã vai entender, Pedro, o autor dessa carta, de que Pedro vai dizer aqui, olha, lancem sobre ele toda a ansiedade, deixe a ansiedade ao lado, entregue ela para o Senhor, porque é Ele que tem cuidado de vocês. Quanto ao futuro, é Ele que sabe o que vai acontecer, e Ele que sabe que pode mudar coisas que possam acontecer. Ele tem cuidado de vocês, Ele ama vocês, Ele tem um nível de amor, de entrega, de dedicação à sua vida que nenhum de vocês podem ter por vocês mesmos e nem nenhuma outra pessoa. Então nós precisamos entender isso, porque por mais que a gente tenha tantas doenças no nosso tempo, na nossa época, ligada a esse momento que a gente vê na história, tudo isso passa pela nossa espiritualidade, e sim, tudo na nossa vida passa pela nossa espiritualidade, não é? A Sandra citou aqui um dado muito conhecido, por exemplo, essa questão de que, puxa, a murmuração muda a sua condição de vida. Na ciência comum secular, alguns vão tratar isso chamando assim, vamos reagir a isso com positividade, com good vibes, não é? É uma forma assim de, não, vamos botar o astral para cima, vamos ficar bem. Nós que somos da fé cristã, nós que temos o Senhor Jesus na nossa vida, nós sabemos que a presença do Senhor, ela é toda suficiente para nós, acima de todas as coisas, e é ela que pode e começa a reorganizar a nossa condição mental. Mas tudo isso começa nesse estado da gente se desapropriar, sair do controle, entregar, que nem nós cantamos aqui, confiar nas mãos do Senhor, falar, Pai, eu entrego.
Eu tenho planos, mas aqui estão os meus planos. Eu tenho expectativas, mas eu as trago ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Meu irmão, pense nessa manhã. Se conscientize disso. Deus tem cuidado de você. Não é alguma pessoa, não é algum querido, alguém infalível muito próximo a você que tem cuidado de você. Deus levanta pessoas para cuidar da sua vida também, óbvio. Mas as pessoas podem falhar, mas Deus não falha. E Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem cuidado da minha vida, Ele tem cuidado de nós. Lembre-se disso, enquanto nós olhamos para esse 2025 à frente. Entregue, abra mão de toda ansiedade, confie, não é? Lance todo o controle, não é? Toda a sensação de controle nas mãos do Senhor, porque por mais que você queira estar no controle, você nunca vai estar. É só Deus que controla e governa todas as coisas. Então, na consciência disso, entregue o teu futuro, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá por você, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim. E que assim Deus nos abençoe a um feliz, extraordinário, abençoado 2025. Amém? Descanse no Senhor, irmão. Entregue, confie, porque o nosso Pai é um Pai de amor. E no amor e no todo poder que Ele tem cuidado de nós. Então, o nosso devocional dessa manhã, fique com essa palavra no teu coração, em vista do ano que nós temos adiante e esperamos viver com o Senhor.